Olá, sou Carolina Garcês, professora da Escola Janelas para a Arte, e o nosso curso será francês básico instrumental voltado para textos teatrais. Nesse módulo, a gente vai estudar o Eugène Ionesco, com seu texto La Cantatrice Chauve, a cantora careca. Bom, o importante nessa aula zero é a gente diferenciar o que é o francês instrumental. É diferente o francês regular e o francês instrumental. O francês regular é o francês de curso, né? O de curso regular, onde você aprende todas as competências. Escrita, leitura, compreensão oral, oralidade, né? Então você tem todo esse contexto do francês e da língua francesa. O francês instrumental, ele é só para leitura, então ele é a competência de leitura. É um francês procurado por doutorandos, mestrandos para fazer uma prova de proficiência de língua, ou então até os próprios estudantes para estar lendo um texto teatral. Então o foco do francês instrumental é você ler em francês. Mesmo que você não fale francês, mesmo que você não entenda todas as palavras, o francês instrumental vai te ajudar a ter essa leitura. É importante dizer que a leitura é o contexto em geral, né? O intuito, o objetivo do francês instrumental é você buscar o menos possível no dicionário, para que a leitura não fique cansativa, não fique chata de você procurar cada palavra no dicionário. Então, o francês instrumental, ele foca para verbos, passado, presente e futuro, os pronomes sujeitos, os pronomes adjetivos, os adjetivos possessivos, os adjetivos demonstrativos. Então, esse é o foco do francês instrumental. O francês instrumental, então, vai ser voltado para textos teatrais franceses. E a literatura francesa é muito rica de autores que escreveram peças, que escreveram textos que viraram peças muito conhecidas pelo grande público. Por exemplo, o Victor Hugo, ele escreveu Les Misérables, Os Miseráveis, e o Corcunda de Notre-Dame, que é Notre-Dame de Paris. Esses romances, eles viraram teatros musicais em várias partes do mundo, inclusive na França, claro, e também que na França a gente vai dizer comédie musicale. E, voltando para os propriamente autores teatrais, de peças teatrais, a gente tem o Molière. O Molière, ele, acredito eu, que é o mais conhecido, tanto dos atores, da classe artística, ou então até de pessoas que gostam da língua francesa. A gente tem peças muito conhecidas, como o Bourgeois Gentilhomme, que é o burguês fidalgo, Le Malade Imaginaire, o doente imaginário, e o Tartuffe. Então aí o Molière vai estar com uma grande força no teatro francês. Então do lado da comédia a gente vai ter o Molière e do lado da tragédia a gente vai ter o Racine, com a sua peça bem conhecida também, Phèdre, em português ficou Fedra. Corneille, Le Cid, o Cid, né? Então aí esse teatro bem no início do teatro francês. Depois, com mais tempo, a gente tem o Edmond Constant, que vai ter o Cyrano de Bergerac, o Jean Genet, com As Criadas, o Artaud. E o Ionesco vai ser então o percursor do teatro absurdo. E ele não gostava dessa nomenclatura. Ele preferia teatro insólito, que seria teatro diferente, porque ele diz que mesmo que você não entenda uma coisa, isso não significa que ela é absurda. E ele gostava de colocar nessas peças então diálogos incompreensíveis para o público, ironizando, satirizando situações banais, para estar voltando também para a solidão do ser humano. Então o Ionesco, na cantora careca, ele vai estar com esses diálogos super incompreensíveis para o público, mas que tem todo um sentido quando a gente vai analisando o texto de frase para frase. E por ser uma peça de 1950, ela está muito próxima, né, do nosso tempo, e vão ser frases muito fáceis de compreensão. Então eu acredito que a gente vai conseguir avançar bastante nesse texto, porque o Molière, que foi o autor que a gente trabalhou no curso anterior, a gente trabalhou o Molière, a gente trabalhou o Edmond Constant, o Victor Hugo, por serem autores mais antigos, os textos eram bem densos. La Cantatrice Chauve, que é a cantora careca, vão ter frases bem mais simples para a gente entender. E pelo fato do texto da cantora careca ser um texto relativamente próximo do nosso tempo, é um texto de 1950, o vocabulário ele vai ser muito mais fácil de compreensão, né? Então isso que é legal do francês instrumental. Mesmo que você não fale francês, você vai conseguir identificar cada vocábulo, cada pronome sujeito que a gente já viu, um passado, um presente, um futuro, né? Ali na frase do texto teatral. Isso que vai ser interessante para você que não fala língua francesa, para você começar a entender a ler em francês. Bom, e aí a gente voltando para a gramática, como é que vai ser o nosso foco? Vou dar para vocês um exemplo nessa aula zero, bem básico do francês. A gente vai começar com os pronomes sujeitos, né? E eu vou mostrar também os verbos mais importantes, que é o verbo être e o verbo avoir. Com essa explicação gramatical, vocês vão ver que frases simples a gente vai conseguir ler pegando essas dicas, mesmo que tenha uma palavra, um vocábulo no meio da frase que você não entenda. Aí é a hora de você buscar no dicionário.
Porque a partir do momento que você busca uma palavra só no dicionário, fica muito mais fácil e fica muito menos cansativo a leitura do seu texto. Os pronomes sujeitos do francês. A gente tem o je, o tu, o il, o elle, o nous, o vous, o il e o elle no plural. Então, o je, eu, né? O tu vai ser o você, não tem tu no francês, é somente você, só que vai ser um você informal. O il e o elle, né? Ele e ela, masculino e feminino. O nous, nós. Vous, que também não tem voz em francês, é o você, só que também é o senhor, senhora, ou seja, vai ser o você formel, que é o você formal. E o plural do ele e ela, eles, elas, que vai ser o il e o elle. A gente não vai dar atenção para a pronúncia, mas de qualquer forma eu vou sempre lembrar vocês, por exemplo, o il no singular e o il no plural é a mesma pronúncia. O elle e o elle no singular e o elle no plural também é a mesma pronúncia. Então a gente tem aí os pronomes sujeitos. E vem os verbos mais importantes do francês, que a gente não pode esquecer nunca, que é o verbo être, ser, estar, e o verbo avoir, que é ter. Vou começar com être, já juntando com os pronomes sujeitos. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, né? Então, eu sou, você é, lembrando que não tem tu, então, mesmo que pareça muito com o português tu és, mas não é, é você é, ele, ela é, nous sommes, nós somos, vous êtes, vocês são, ils sont, elles sont, eles são, elas são. Avoir. Vai acontecer na primeira parte do avoir um J, né, um J em francês, apóstrofe, AI. No francês, encontro de vogais não é possível. Então, toda vez que vocês virem um apóstrofe, é porque teve encontro de duas vogais. Então, a primeira vogal sempre vai cair. Então, aí a gente já tem o verbo avoir, j'ai, eu tenho, né? Caindo o primeiro é do je, então vai ficar j'ai. Tu as, você tem. Il a, ela, ele tem, ela tem. Nous avons, nós temos. Vous avez, vocês têm. Ils ont, elles ont. Então, recapitulando um pouquinho, a gente viu os pronomes sujeitos e a gente juntou esses pronomes sujeitos com o être e com o avoir. Todas as frases no francês, praticamente todas, quase todas, vai ter um verbo être, vai ter um verbo avoir, vai ter ali um pronome sujeito. Então, por exemplo, se a gente pegar ali um texto do diálogo do Ionesco agora, uma frase, a gente vai encontrar um je, a gente vai encontrar um tu, a gente vai encontrar um être ali no meio, e aí você já vai estar começando a identificar esse aqui é o eu, esse aqui é o ser, estar. Então, cada aula a gente vai acrescentando cada vez mais a gramática. Eu quero muito apresentar os três tempos principais, no caso o presente, o passé composé, passado, e o futur, né? Para você estar podendo ler aí os três tempos verbais. Então é isso, fica aqui o nosso convite para que você se inscreva nos nossos cursos, entre no site, se inscreva no curso de francês básico instrumental voltado para textos teatrais. Esperamos vocês. Até breve!